Olá, amigos! Bem-vindos de volta ao Endzone 51. Eu sou o Alan Basso e mais uma vez estamos aqui para o Mente Brilhante, os lances, as grandes cagadas dos técnicos da NFL na semana 4. E vamos direto para o vídeo. Vou começar aqui com o Green Bay Packers. Um pouquinho antes do halftime fez essa lambança aqui. Então vamos começar primeiro contextualizando, né? Eles estavam aqui ganhando de 13-9. Era uma terceira para 10, eles tinham um tempo para pedir ainda, e o Dallas ainda estava com todos os tempos. Então eles precisavam conseguir o first down. Aqui o time precisava ser um pouquinho agressivo, porque se você não consegue o first down, você é obrigado a chutar o punch. Você está bem para trás, né? Está na jarda 20. Esse punch vai cair ali, sei lá, jarda 30, 40, talvez o retorno, mais ou menos. E o Cowboys tem o Brandon Aubrey, que chuta uma patada, field goal de 60 jardas com ele é mais chance de acertar do que errar. Com 3 tempos para pedir, tem uma chance razoável, né? Tinha uma chance razoável do Cowboys ainda conseguir pontuar. Então, fazia sentido você ser um pouquinho agressivo, né? E realmente tentar o first down, em vez de simplesmente só gastar o relógio. E aí, o que eles vão fazer? Vou soltar aqui a jogada, porque eles fazem um screen pass, né? Então eu congelei aqui para a gente ver como o passe foi rápido, né? Por ser um screen, né? Então o quarterback não sofreu o risco de sofrer sec, né? Nenhum pass rush tinha tido tempo ainda de ganhar o bloqueio, porque o screen pass é super rápido, e o recebedor também está vazio, né? Tá livre aqui, então não tem menor risco de sofrer uma interceptação, nada disso. Então uma jogada relativamente segura, você está tentando o first down, não está simplesmente abrindo mão, mas né, com uma certa segurança. É uma boa jogada e pegou bem a defesa do Cowboys aqui, conseguiu o first down. Então, parabéns aí para o LaFleur por ter escolhido bem. Ó. Então, os bloqueios, consegue o first down. E aí eles pedem tempo. Né? Como eu falei, o Packers ainda tinha tempo. E aí depois eles cometem uma falta, um false start, e acaba ficando uma primeira para 15, com 21 segundos. E eles nem precisavam ter pedido tempo, né? Se eles deixassem o tempo correr, provavelmente o Cowboys não ia pedir tempo e ia todo mundo para o intervalo, 13-9, estava legal. Mas, na hora que eles conseguiram o first down, o primeiro instinto é, vamos ver se a gente consegue alguma coisa, pontuar. E aí o LaFleur pediu tempo. E até aí eu acho que ok, né? Não critico ter pedido tempo, deixa eu ver se não dá para conseguir mais nada. Mas na hora que você para pensar, um pouquinho mais de calma, primeira para 15, na jarda 27, com 21 segundos, qual que é a chance que você tem de pontuar nessa drive agora? Né? Você precisa conseguir um passe que consiga, sei lá, 40 jardas e quebrando um teco e ainda saia de campo para dar tempo de chutar um field goal, ou você corre todo mundo para fazer um spike, e aí você vai chutar um field goal de, sei lá, 60 jardas, e vamos ver se talvez a gente saia com uma chance bem pequena aqui, até porque o Cowboys sabe disso, né? E vai proteger a sideline e vai tentar fazer um tackle dentro de campo, né? Derrubar o jogador dentro de campo para o relógio continuar correndo. Então, assim, não vejo muito sentido em você tentar realmente conseguir uma jogada para pontuar. Não teria nada contra você rodar uma jogada, porque vamos ver que bicho dá. Então, de repente, um outro screen, igual a gente acabou de ver, eles conseguiram o first down, né? A gente viu que é uma jogada bem segura, não tem perigo de sofrer sec, não tem perigo de sofrer interceptação, bota um jogador correndo com a bola em campo aberto e vamos ver, dá uma cagada, você quebra um teco ali, consegue andar 20 jardas, sai de campo, aí a gente começa a pensar diferente, mas por enquanto, né, faz uma corrida pelo meio, ver se dá uma zebra aí, ou um screen pass, eu até toparia. O que eu acho que não dá para a gente aceitar é o que o LaFleur decidiu, que fazer uma jogada arriscada, né? Então, por que arriscada? É uma jogada de 7-step drop, né? O quarterback vai recuar 7 passos. Por que ele está recuando 7 passos? Porque ele está querendo atacar em profundidade, é o que a gente falou, que é aquela jogada maluca de 30, 40 jardas que ainda sai de campo, que a chance é minúscula de acontecer. E para você conseguir isso, né, você precisa de um passe em profundidade, as rotas demoram para chegar lá no ponto de receber o passe. Então, o dropback do quarterback também tem que ser mais longo para casar com o tempo que demora para as rotas se desenvolverem.
O problema disso é que você coloca a linha ofensiva numa situação muito mais arriscada, porque o dropback é mais longo, então demora mais tempo, né? O jogador de linha ofensiva tem que ficar mais tempo bloqueando, e é um dropback mais profundo, então o pocket ele fica mais aberto, né? Os espaços entre os jogadores de linha ofensiva ficam grandes. Então a gente vê aqui, o jogador aqui no alto da linha ofensiva, o left tackle, ele está no mano a mano aqui com o jogador do Cowboys, e é tudo aberto, né? Do lado esquerdo dele está aberto, do lado direito dele está aberto, então o pass rush pode tanto cortar por dentro quanto cortar por fora. Ele está numa ilha contra o pass rush. E tendo que segurar mais tempo, porque é uma jogada que demora para se desenvolver. Então você está colocando o seu teco numa situação altamente desfavorável, né? Porque é muito mais difícil fazer um bloqueio desse do que um bloqueio para uma jogada para um passe curto rápido, ou não só a questão do tempo, mas também se o pocket estivesse mais junto, mais fechado, você tem o guard do seu lado, então não dá tanto espaço para o pass rusher cortar pelo meio, então você já sabe que ele vai ter que cortar por fora, então o tackle já, né, tem uma tendência a cair um pouquinho mais para fora, para não deixar o pass rusher passar ali. Aqui não, aqui você está deixando ele no mano a mano, o pass rush pode ir tanto por dentro quanto por fora, então é a situação mais complicada possível que você poderia colocar ele. E aí o que acontece? Ele perde o bloqueio por fora e o quarterback sofre o fumble. Vai falar, puta, que azar, como é que a gente ia saber? Mas não é azar. Isso aqui é cagada. É mente brilhantice. Não tem cabimento você fazer uma jogada dessas numa situação dessa, né, em que você tem muito pouco a ganhar e muito a perder. E aí, lógico, depois que deu a merda, né, e aí, assim, o Cowboys recuperou a bola, teve uma chance para fazer o touchdown e sofreu o touchdown. E aí, parabéns, né? A gente gosta muito aqui no canal. Quando o técnico faz cagada, e é punido por isso. E aí o Packers foi punido por isso e merecido, né? Vou até mostrar aqui o quão bizarro foi, né? Desde os anos 2000, né? Desde o ano 2000, nesse século, era quase o Cowboys quase foi o time 3.000, né? Foi 2.979 times ficaram nessa mesma situação que o Dallas Cowboys, de estar perdendo por 10 pontos ou mais, faltando 1 minuto para acabar o segundo quarto, né, para ir para o intervalo. O Cowboys, desses 2.979 times, é o único que conseguiu ir para o intervalo nessa situação, liderando o placar. Então, parabéns para o Packers por fazer um negócio inédito aí nesse século. Não dá para saber se antes já teve isso, porque acho que não tinha esse acompanhamento há tanto tempo, mas pelo menos nos últimos 25 anos ninguém tinha conseguido essa façanha, porque ninguém fez essa cagada, né, que o LaFleur fez. E aí, óbvio, né, a gente fala, pô, mas como é que iria saber que ia sofrer um fumble? Pô, qual que é a chance de sofrer um fumble também? A galera fica criticando depois que deu merda, uma coisa que tinha pouca chance de acontecer. E óbvio, né, se não tivesse dado merda, a gente provavelmente não traria o lance aqui. O que não quer dizer que a decisão não é errada, não é uma decisão burra. E eu acho assim, não é tão difícil assim também acontecer. Agora a gente está falando depois que aconteceu, mas vamos trazer aqui o começo desse drive, né? A gente começou na terceira para 10, né? Vocês lembram que eu coloquei a terceira para 10, que o Packers precisava conseguir o first down. Na primeira descida, né, antes do first down, eles fizeram também um 7-step drop, né, uma jogada que demora para se desenvolver. E olha só, vamos parar aqui, ó. Dessa vez é o right tackle que está no mano a mano com o pass rush também, de novo, uma jogada que demorou para se desenvolver. O tackle está no mano a mano contra o pass rush, ele pode cortar tanto por dentro quanto por fora, porque o pocket está mais aberto por ser uma jogada que o dropback é mais profundo. E olha o que acontece, ó. Olha o risco que deu de acontecer um sec aqui, ó. Foi por pouco não teve um sec. Aí sec para dar fumble, não é tão difícil assim, sabe? Você está correndo um risco. E não é só o risco do fumble, é o risco do quarterback, de repente, sofrer uma lesão, né? Um sec aqui, cai todo mundo em cima dele, um mastodonte ali de linha defensiva, 150, 160 quilos, cai em cima do tornozelo dele e pronto, você perde seu quarterback, uma jogada que talvez você não precisasse. Aqui, eu acho que até precisava, né? Como eu falei, o Packers precisava conseguir a primeira descida.
talvez não precisasse uma jogada tão arriscada assim, como a gente viu depois com o Screen Pass, eles conseguiram. Então, poderia ser uma jogada um pouquinho menos arriscada, um passe mais curto, né? Um slant ali, para você conseguir, sei lá, 5, 6 yards, se quebrar o tackle, já consegue o first down. Às vezes, a agressividade, a gente tem que tomar cuidado que a linha entre a agressividade e a burrice, ela é bem tênue, né? Aqui o LaFleur quis ser agressivo, e, na verdade, na minha opinião, ele foi burro, né? Porque, ó, na segunda descida foi a mesma coisa, de novo, uma jogada longa, né? Você vê que o quarterback está meio pressionado, ele passa caindo um pouquinho para trás, e olha a chance de sofrer uma interceptação. Quase foi uma interceptação. Então, o que a gente está vendo? Que em 3 jogadas que eles fizeram esse dropback mais longo, numa o quarterback quase sofreu o sec, na outra ele quase sofreu interceptação, e na terceira vez que eles fizeram isso, aí ele sofreu o sec fumble e perderam a posse de bola. Então, a gente está falando depois do fato de ter acontecido, mas, né, você está brincando com fogo na primeira, brincou com fogo na segunda, na terceira você se queimou. E não é tão difícil de acontecer assim. Tinha uma chance razoável, né, quando você está fazendo um dropback mais longo, de acontecer um desastre. Não é o mais provável, mas, sei lá, 5% de chance, 8% de chance, alguma coisa, né, nessa linha de grandeza. Qual que era a chance de acontecer alguma coisa muito boa e você sair desse drive com um field goal? Mínima, 1%, acho que menos que isso, 0,2%. Então, você está correndo um risco grande de dar uma merda legal, né, e você perder a posse de bola e sofrer o touchdown, como aconteceu, né, uma chance razoável, 5%, uma coisa entre 5% e 10% de acontecer isso, para uma chance minúscula, de menos de 1%, de talvez você ganhar 3 pontos. Então, uma simetria que não faz o menor sentido, né? Faz um screen pass, sobe um slant, faz uma corridinha. Se der alguma coisa, deu, raramente dá, e aí se não deu, deixa o relógio correr e vai para o intervalo. É isso, sabe? Tem hora que você não adianta brigar com a realidade, não era o momento de você ser agressivo, o Packers estava dominando o jogo, estava na frente, o ataque do Cowboys estava tendo dificuldade até aquele momento, tinha feito um drive bom, mas de resto não tinha ido bem, a defesa não tinha segurado o Packers quase nenhum momento, no segundo tempo segurou menos ainda, e muito provavelmente o Packers saiu desse jogo com um empate, graças a essa grande cagada aí do Mike LaFleur, que para mim é sem justificativa, né? O processo todo errado, acabou dando azar, mas quando você se expõe ao azar, às vezes eles vêm, né? E vou trazer agora, então, um outro time que também fez cagada, que é o nosso querido Buffalo Bills. Vou começar aqui no começo. Então, você vê que o jogo estava 21-16, bem mais apertado do que a gente esperava. No quarto já, então, a primeira jogada do quarto, né? Então a gente já está se caminhando para o final do jogo, um jogo apertado de uma posse de bola, e o Bills precisava sair daqui desse drive com pontuação para dar uma tranquilizada, né? Não correr menos risco de zebra. E aí eu não trouxe a cagada de primeiro, eu trouxe também o contexto para a gente, primeira descida, primeira para 10, e vocês veem que eles estão aqui com o running back titular, né, o James Cook, e um fullback. Né, e eles vão fazer uma corrida com o fullback vai ajudar a abrir o espaço, e o running back consegue uma boa corrida aqui, se eu não me engano, 5 jardas, 6 jardas, alguma coisa por aí. E aí, segunda descida, o running back trocou, o James Cook sentiu alguma coisa, ele precisou dar uma saidinha rápida, né, ficar alguns snaps fora. Eles colocaram o Ray Davis, que é o running back reserva, e de novo o fullback, de novo mais uma corrida que o fullback abre espaço, e ele consegue aqui 2 jardas, 3 jardas, né, acho que foi 5 na primeira e 3 na segunda. Então, bom, beleza, você foi uma terceira para 2, depois de 2 corridas razoáveis com o seu fullback. E aí você vai para a terceira descida, eu não sei porque eles tiraram o Ray Davis, que é o running back reserva, e eles vão com o terceiro running back, acho que é Ty Johnson, o nome do rapaz, Tyler Johnson, uma coisa assim, e eles tiraram o fullback de campo. Eu não sei porquê. Você está correndo bem com a bola, você está conseguindo avanços, só precisa de 2 jardas. Por que você não continua com o fullback? Né? Enfim, achei meio sem sentido. Não é isso o lance mente brilhante, mas a gente ir construindo o contexto do momento, eu não entendi porque justo quando com o seu pior running back, né, o seu terceiro running back, você tirou o fullback, né? Então os outros que eram os running backs, seus running backs melhores, você colocou a ajuda do fullback para abrir os espaços para ele, para o terceiro você falou, não, esse que se vire sozinho.
E aí ele corre pelo meio aqui, sem a ajuda do fullback para abrir os espaços, e não acha espaço nenhum, ganha aí uma jardinha e tal. Então, vira uma terceira para 2, vira uma terceira para 1,5, né? E aí aqui a gente chega na quarta descida, tá marcando 4 para 2, mas você vê que ele ganhou um pouquinho, né? Então, uma jarda e um pouquinho, uma jarda e meia aqui. E aí aqui a gente vai para o nosso grande momento, mente brilhante, do Bills. Acho que provavelmente o culpado aqui é o Joe Brady, né? Que é o coordenador ofensivo, mas o técnico sempre tem culpa nisso também, porque ele tem que dar aval para esse tipo de decisão. E vamos ver o que eles fizeram. De novo, sem o fullback, mais uma vez sem o fullback, eles ameaçam um pitch aqui para o James Cook, que aí já tinha voltado de campo, para o campo, né? E quem me conhece sabe que eu odeio pitch em quarta para 1, quarta para 2, né? Porque é uma jogada que você tem uma chance boa de conseguir um bom ganho, mas tem uma chance boa também de dar merda, porque você vai colocar o seu running back 5, 6 jardas para trás. Eu acho que não é a hora de você fazer isso, porque se você perde, não consegue a conversão aqui, é um turnover, né? Você perde a posse de bola. Então, é um prejuízo grande que não vale a pena você correr esse risco. Mas aqui é um fake pitch. Na verdade, eles vão soltar a bola aqui para Khalil Shakir, que deve ser um dos wide receivers menores do time, né? E um wide receiver pequeno para os padrões da NFL. Para ele correr por fora e fazer um end around? Não, para ele cortar por dentro pelo meio. Olha só isso aqui. Ó. Ele vai receber, ele corta por dentro e aí a Jamanta da linha defensiva come ele. E a gente consegue ver aqui no outro ângulo. Ó. Então o que acontece? Era para o left tackle, provavelmente, pegar esse cara e empurrar ele, né? E aí abrir um gap para o Khalil Shakir passar aqui, e o linebacker, que ficou preocupado olhando para aquele fake pitch para o James Cook, em vez dele vir correndo fechar esse gap, ele acabou atrasando um pouquinho. Então, a ideia qual que era? Aquele fake ia distrair um pouco o linebacker, o gap ia abrir aqui, o Khalil Shakir é um cara rápido, ele provavelmente ia ganhar do linebacker aqui na velocidade. Quando o linebacker conseguisse chegar, o Khalil Shakir já teria passado, e aí você teria ele em campo aberto, um jogador que é rápido, ágil, né? Provavelmente ele conseguiria um ganho muito grande aí, talvez até um touchdown. Então, assim, não acho que é uma jogada mal desenhada. Só que é o seguinte, é uma jogada tudo ou nada. Porque se você perde algum bloqueio aqui, como o left tackle perdeu, você está colocando o seu wide receiver pequeno, correndo para cima de um defensive end que é o dobro do tamanho dele. Zero chance dele quebrar o tackle, como ele não quebra, né? A Jamanta vem em cima dele aqui, ó. Bom, não tem a menor chance dele conseguir o first down. Então, deixa eu falar aqui com você. Qual que é o meu problema com isso? É que você está colocando um risco total. Então, assim, qual que é a impressão que eu tenho? É que o Joe Brady desenhou essa jogada e falou, pô, puta sacada legal, porque se o Khalil Shakir passar ali, eu vou conseguir uma big play. Talvez ele tenha razão mesmo. Só que não é a hora de você usar isso. Talvez se você tivesse usado isso na terceira para 2, ok, eu acho que é defensável. Né? Vou tentar aqui, vou arriscar uma big play, que eu estou precisando, quero conseguir os pontos, e se não der, ainda tem a quarta descida para fazer alguma coisa. Beleza. Agora, na quarta descida, você não tem mais essa opção. Então, eu comparo com o pênalti cavadinha, né? Igual o Yuri Alberto bateu lá contra o Flamengo, aquele lance que acabou ficando ridículo. Assim como esse do Bills ficou ridículo. Por quê? Você vai fazer a cavadinha, legal. Se o goleiro cai, porra, gênio, né? Puta golaço, né? Tirou sal, pô, genial. Se o goleiro não cai na cavadinha, lascou. Você não tem a chance. A diferença é que você vier dar uma bica e o goleiro acerta o canto, e às vezes a bola bate na mão dele e entra. Então, assim, você não conseguiu o que você queria. Você queria deslocar o goleiro, mas mesmo não deslocando, mesmo dando um pouco errado, e o goleiro tendo acertado o canto, ainda assim você fez o gol. Você fez uma jogada que você tinha mais de uma chance de dar certo. Aqui não, na cavadinha, se você dá a cavadinha e o goleiro cai para o lado certo, ferrou. Não tem como a bola entrar, né? Você está lascado. É a mesma coisa que o Bills fez. Eles correram o risco, uma jogada que eles queriam fazer um misdirection ali, que eu acho que não é a hora de fazer isso, não é na quarta descida que você tenta fazer isso, e se lascam. E o pior de tudo, alguém falou para eles que o quarterback deles é o Josh Allen, que é uma jamanta. Ou chama uma jogada para o Josh Allen, que ele vai correr com a bola, que ele tem uma opção do passe e a opção de correr.
né? Porque ele pode soltar a bola para o running back ou ele mesmo segurar, então já são 2 chances. Porque se você fizer uma jogada e der errado, e a defesa vai falar assim, pô, eles chamaram a defesa que é ideal para marcar essa jogada que eu tinha feito. O Josh Allen ainda pode conseguir esse first down para você, porque ele é um jumento de grande. Ele bate o tranco lá, ele pode quebrar o tackle, e aí na força ele conseguiu uma jarda que você precisa. O Khalil Shakir não vai quebrar o tackle de um defensive end nunca. Então, se você estiver correndo para cima dele e o gap não abriu, lascou. Então, assim, esse é meu problema com essa jogada. É que você está querendo ser mente brilhante e se der errado, você se ferrou. Como deu errado e você se ferrou. Pô, nessa hora que é uma jogada que vale turnover, dê para você mesmo mais de uma chance da jogada dar certo. Eu trouxe aqui um exemplo de quem fez isso. Inclusive, é um exemplo que me dói, né? Que é o Kansas City Chiefs no Super Bowl. Então, vamos ouvir aqui, eles estão saindo, né? What do you like? Slide keys. I like slide keys a lot. If it's not there, I'll run for it. Então, o que o Mahomes falou? Qual que é a jogada? Perguntou para o coordenador ofensivo, né, Matt Nagy? Que jogada que você gostaria para essa quarta descida? Aí eles discutiram um pouco, alguém sugeriu o slide keys. E aí o Mahomes falou, pô, slide keys é uma jogada que eu gosto bastante. Que era uma jogada para ele fazer o passe. E o que ele falou? Ah, se o rapaz, né, o recebedor não tiver aberto, eu corro para o first down. Você tem 2 avenidas de dar certo essa jogada. E foi exatamente o que aconteceu. Eles rodaram a jogada, o recebedor que deveria receber o passe estava marcado, mas o Mahomes correu para o first down, conseguiu até um ganho bom, em 6, 7 jardas. Se eles não conseguem a jogada, perdem o Super Bowl e o 49ers eram campeões. O que eles fizeram? Eles chamaram uma jogada em que eles tinham 2 chances, né, 2, 3 chances, quem sabe até, mais opções, mais possibilidades da jogada dar certo. Então a jogada acabou não dando certo como eles gostariam, né? Não é como ela foi desenhada. A desenhada era para ser um passe. Mas o Mahomes falou, se o jogador tiver marcado, tiver coberto, eu mesmo tento correr para o first down. E foi o que aconteceu. O jogador estava coberto e ele correu para o first down e eles continuaram com a posse de bola e foram campeões. Então, assim, não é nada tão difícil, gente. Quarta descida, vale turnover. Chame uma jogada que você tenha mais de uma chance de conversão. Se você não tiver um quarterback móvel, é uma outra história, você fica um pouco mais limitado. Mas você tem o Josh Allen. Porra, Josh Allen, melhor que o Mahomes ainda. Chama uma jogada para ele que ele tem a opção de fazer um passe curto ou de correr com a bola. Não é, como é que é, ciência de foguete. Não precisa ser um gênio, né, para pensar nisso. Eu acho uma decisão meio óbvia e por fazer exatamente o oposto é que está aqui o Bills no mente brilhante, porque eu não me conformo que você vai correr esse tipo de risco e dar bola de presente para o adversário. E aí o Saints, né, foi para o ataque, fez o touchdown e acabou voltando na revisão, mas por pouco, a próxima vez que o Bills recebeu a bola no ataque, eles já não estavam atrás do placar, à toa, por uma besteira aí, uma decisão besta, na minha opinião. Não sei se vocês concordam, se alguém discorda, deixa aí nos comentários. E é isso por essa semana. Semana que vem estaremos de volta aqui com mais cagadas dos técnicos da NFL no Mente Brilhante. Um abraço, obrigado pela audiência e até a próxima. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor indique para os seus amigos. Até a próxima!